Olá! A presente videoaula inicia o conteúdo sobre representações estruturais de compostos orgânicos. Veremos a representação por meio da fórmula estrutural de Lewis. Aproveitem! A ilustração das substâncias pode ser realizada por meio de fórmulas estruturais, definidas como modelos de representação visual. De modo geral, as fórmulas estruturais permitem a visualização dos átomos constituintes, e de como eles se ligam uns aos outros. Sua aplicação é muito importante, pois possibilitam ainda identificar as diferenças entre substâncias distintas, de mesma fórmula molecular. No caso, os isômeros. Veja, no presente slide, uma das fórmulas estruturais do S-limoneno, um dos componentes responsáveis pelo odor dos limões. A primeira fórmula estrutural a ser estudada é a fórmula de Lewis. Ela corresponde ao modelo mais simples que veremos. Seu uso leva em conta que cada elétron da camada de valência dos átomos é representado como um ponto. Assim, os pontos são usados para compor as ligações covalentes, os pares de elétrons não ligantes e os elétrons desemparelhados. Outra característica importante é que a geometria associada às ligações covalentes não é levada em conta, mantendo a representação no plano. Veja o exemplo da molécula de hidrogênio. Ela é formada por dois átomos de hidrogênio, ligados por meio de uma ligação covalente sigma. No caso, o par de elétrons que compõe a ligação é representado como um par de pontos. Ao considerar os compostos orgânicos, veja o metano, um importante constituinte do biogás. Ele é formado por um carbono ligado a 4 hidrogênios. Para montar a fórmula de Lewis, é preciso contabilizar os elétrons da camada de valência desses átomos. Usando a distribuição eletrônica, verifica-se que o hidrogênio tem um elétron na camada de valência, e que o carbono tem 4. Disponibilizando 4 pontos para o carbono, e um ponto para cada hidrogênio, pode-se montar 4 ligações covalentes sigma, como ilustrado. Geralmente as ligações são orientadas a 90 graus das demais. Por fim, constata-se que o carbono tem o octeto preenchido, ao compartilhar os elétrons das ligações covalentes. O segundo composto orgânico é o metanal, ou formaldeído, usado na produção de alguns materiais poliméricos. Ele é formado por um carbono ligado a 2 hidrogênios e um oxigênio. Usando a distribuição eletrônica, verifica-se que o hidrogênio tem um elétron na camada de valência, o carbono tem 4, e o oxigênio tem 6. Disponibilizando 4 pontos para o carbono, um ponto para cada hidrogênio, e 6 pontos para o oxigênio, pode-se montar 2 ligações covalentes sigma entre o carbono e os hidrogênios. Restam no carbono 2 pontos para ligar com o oxigênio. Neste caso, tem-se uma ligação covalente dupla entre esses átomos. E, os 4 elétrons restantes do oxigênio, são representados como 2 pares de elétrons não ligantes, como ilustrado. Por fim, constata-se que o carbono e o oxigênio têm o octeto preenchido. O terceiro composto orgânico é o etino, ou acetileno, um gás utilizado na produção de objetos de vidro. Ele é formado por 2 carbonos, sendo cada um ligado a um hidrogênio. Usando a distribuição eletrônica, verifica-se que o hidrogênio tem um elétron na camada de valência, e o carbono tem 4. Disponibilizando 4 pontos para cada carbono, e um ponto para cada hidrogênio, pode-se montar uma ligação covalente sigma entre o primeiro carbono, e um hidrogênio, e entre o segundo carbono, e o outro hidrogênio. Restam nos 2 carbonos 3 pontos. Neste caso, tem-se uma ligação covalente tripla entre esses átomos. Por fim, constata-se que o carbono tem o octeto preenchido. Agora veremos um composto orgânico um pouco mais complexo, no caso, a piridina, utilizada como solvente na produção de alguns plásticos, e na síntese de pesticidas. Ela é formada por 5 carbonos, 5 hidrogênios, e um nitrogênio. E, sua cadeia é cíclica. Usando a distribuição eletrônica, verifica-se que o hidrogênio tem um elétron na camada de valência, o carbono tem 4, e o nitrogênio tem 5. Disponibilizando 4 pontos para cada carbono, um ponto para cada hidrogênio,
e 5 pontos para o nitrogênio. Pode-se montar variadas fórmulas de Lewis. Mas, a piridina corresponde especificamente ao ciclo, em que os 5 carbonos estão ligados entre si, e com o nitrogênio. Cada hidrogênio, por sua vez, se liga a um carbono. Portanto, os carbonos terão uma ligação sigma com os hidrogênios. Os pontos restantes dos carbonos são usados para formar ligações covalentes simples e duplas, como ilustrado. O nitrogênio, por sua vez, usa 3 pontos para se ligar aos carbonos. E os 2 restantes são evidenciados como um par de elétrons não ligantes. Note que, por ser uma cadeia cíclica, as ligações não ficaram orientadas a 90 graus, correspondendo a uma exceção. Por fim, constata-se que os carbonos e o nitrogênio têm o octeto preenchido. E aí, entenderam o conteúdo sobre a fórmula estrutural de Lewis? Aproveite para curtir o vídeo e divulgar para os amigos. Assim, você incentivará o canal e a produção de vídeo aulas com conteúdos variados. Até a próxima!